Mais uma vez, bom dia a todos. 28 de março de 2025, mais uma reunião da Comissão de Gestão de Pessoas, Trabalhista e Previdenciária. Essa é a segunda reunião, correto? De 2025. Sim. Estamos aqui hoje com um super time para trabalhar o tema de hoje, que é bastante sensível. Temos aqui na coordenação a doutora Sheila Saad, da Rica Associados, doutor Eduardo Silva, pela Correia Porto, nosso advogado para assuntos contenciosos. Falando do time de advogados, deixo aqui um abraço do doutor Paulo Cardoso, nosso advogado sindical, mas ele não vai poder participar da reunião hoje. Mando um abraço a todos. E hoje nós temos duas participações especiais, que é a doutora Cíntia Lípolis Ribeira, advogada do Departamento Sindical da Fiesp, e o nosso amigo Luiz Quiumo, engenheiro de saúde e segurança do trabalho da Fiesp, que ambos irão tratar aqui do assunto NR1, né, e as mudanças que ocorreram no que tange a inserção de novas regras atinentes às doenças psicossociais, os riscos psicossociais. Sem mais delongas, eu relembro que a reunião é um bate-papo, requer interação de todos, participação em tempo real. Depois das arguições, quem preferir deixar para utilizar o microfone com a gravação desligada, todos sabem que a gente interrompe a gravação assim que os nossos palestrantes acabarem suas apresentações, mas isso não significa que vocês não possam fazer uso do microfone ao longo da reunião. Por favor, fiquem à vontade nesse sentido. Eu vou passar aqui para a nossa coordenadora Sheila, que vai começar a reunião com o assunto Manual de Cargos e Salários. Na reunião anterior, nós combinamos de dedicar esse ano a fazer um trabalho com boa exaustão para tentar cobrir o tema de uma forma a conseguirmos produzir uma espécie de manual, uma espécie de roteiro, uma espécie de guia orientativo para as empresas, em que pese não ser um material nem próximo de compulsório e nem próximo de único, dado a especificidade de cada região e a particularidade de cada empresa. Sempre lembrando isso, é muito importante, mas de toda sorte nós temos um rico acervo de informação que nos permite, de repente, tabular certas informações. Obrigado à doutora Cíntia, ao Quiumo, pela participação especial, os nossos coordenadores, doutor Eduardo e doutora Sheila, e passo para a Sheila aqui, conduzir o primeiro tema, e desejo uma boa reunião a todos. Bom dia a todos. E a ideia aqui, para falar um pouquinho de cargos e salários, é chegar a algum denominador comum, não hoje, mas daqui para frente, porque agora é aquela nossa construção sobre a qual nós havíamos conversado e que nós temos a necessidade de ajustar. A gente tem a necessidade de estabelecer objetivos e garantir que a nossa estrutura inicial dos cargos esteja adequada. A partir de agora, nós vamos discutir um pouco sobre os objetivos. Então, a ideia do manual é nós termos um padrão para garantir equidade, eficiência e eficácia. O que significa isso? Nós precisamos ter um ajuste para todo mundo, para uma consulta de todos, em que nós possamos apresentar uma estrutura de cargos, um padrão de cargos e que nós tenhamos condição também de tratar, logicamente, com aquilo que o Reinaldo tinha falado, especificidade de cada região, mas que nós tenhamos pelo menos uma base para tratar dentro das nossas empresas as pessoas num padrão de cargo e que elas possam trazer resultados efetivos dentro daquilo que elas, para aquilo que elas foram contratadas. A ideia, em primeiro lugar, por isso que a gente tem dentro da comissão
essas discussões é identificar se esse objetivo está adequado e se nós poderíamos incluir outros objetivos. Voltando àquilo que o Reinaldo falou, isso não esgota, mas é só um ponto de partida para nós termos ações específicas em relação aos cargos, em relação às bases de benefícios, o que consta em regra dentro das convenções e fazer um apanhado do que é operacional, tático e estratégico. Depois, deixa eu... A gente precisa fazer a análise dos cargos. Nós tínhamos conversado que tem alguns materiais que estão dispersos aí em algumas publicações, então nós vamos tentar fazer a curadoria desses materiais. Dentre os materiais que estão colocados aí, já definidos, já estruturados, nós temos uma publicação do SESI de 2023, com base no relatório da RAIS, que coloca alguns cargos já definidos dentro da estrutura das empresas. Nós temos aqui, especificamente, cargos muito focados em operação. A gente tem um cargo de gerência, alguns cargos de especialistas, mas os cargos muito mais focados em operação. Esses cargos a gente já levantou, já buscamos a descrição macro desses cargos, eu vou compartilhar depois com vocês. Esses cargos já estão descritos, baseados inclusive na CBO, e a gente precisa fazer alguns tratamentos com vocês para que esses cargos fiquem um pouquinho mais específicos diante da necessidade deles no dia a dia. Como vocês sabem, a estrutura da CBO é muito genérica, é muito ampla, inclusive. E eu acho que é bom essa amplitude, porque muitas vezes a gente faz as nossas descrições de cargo, inclusive para aqueles que têm... Ai, meu Deus! Sumiu. Certificações específicas de produção, para garantir que, normalmente, quando a gente tem essas certificações, a gente faz a descrição de cargo baseado naquilo que realmente a pessoa faz. E isso começa a deixar o cargo muito estreito, muito pouco abrangente. E a gente precisa garantir que esse cargo ele tenha a amplitude necessária. Então, o que eu vou passar para vocês é essa amplitude do cargo, e aí a gente consegue fazer um ajuste do cargo para o que a empresa realmente precisa, logicamente respeitando a estrutura dele, e aí a gente tem menos problemas de desvio de função ou de acúmulo de função. Então, esse cargo vai ser passado para que vocês tenham uma noção exata do que a CBO coloca e dessa amplitude que o cargo pode abranger. Um parênteses, Sheila, que Bom, fala. por hora, a gente apresenta aqui uma estrutura volumétrica de ocupações por cargo, e aí eu faço dois destaques. A nomenclatura aqui é a nomenclatura oficial da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações. Então, eventualmente, em não identificando algo que a gente compreenda como sendo atinente ao nosso segmento, vez que este quadro representa a indústria de artefatos de borracha do Brasil, vai nos exigir duas possibilidades, né? Desenvolver uma propositura ao Ministério do Trabalho de alteração de nomenclatura, alteração de estrutura daquela descrição de CBO, ou mesmo de reinterpretação da forma como nós estamos utilizando a nomenclatura em si.
Então, teremos aí essas duas possibilidades adiante. Eu vou citar uma aqui que deixa bastante evidente o que eu estou falando: borracheiro, né? E aí a gente pode dizer, bom, essa atividade ah, ah, ela foi identificada, mas ela não representa a nossa atividade, sabemos disso, né? Mas, de alguma forma, fato é que as empresas classificadas com o nosso KNAI, artefatos de borracha não especificados anteriormente, empregam, se eu não estou olhando errado a linha aqui, 1.025 pessoas Exato, com 1013, essa 1068. 1068 com essa classificação borracheira. Então, alguma coisa há de se justificar para existir essa atividade dentro do nosso universo KNAI, artefatos de borracha. E a segunda observação que eu farei é de que aqui ainda não está mapeado o segmento de reforma de pneus. Uhum. Então, em breve, eu imagino aqui que, dentre os 30 participantes, deve ter empresa do setor de reforma. Ficamos aí pendente de apresentar este quadro especificamente do KNAI Reforma. Era isso, desculpa, Sheila, a Não, intervenção. só para complementar o que você está falando, isso daqui muito provavelmente tem a ver com os contadores. Então, normalmente, se coloca um determinado cargo, o contador vai lá e define na hora do registro o CBO que aparece, porque ele não tem a amplitude da atuação do cargo e a gente tem muitos desvios. Por isso que eu quero mandar para vocês a estrutura das descrições, até para a gente ver direitinho se os cargos estão em linha com aquilo que realmente acontece. E aí eu acho que é super legal essa história de poder chegar até o Ministério do Trabalho com o reenquadramento dos cargos. Então, na verdade, eu acho que esse trabalho ele tem esse viés que eu acho importante. A gente precisa organizar os cargos, porque assim, vamos combinar que depende do tamanho da empresa, da complexidade, do tipo de trabalho, mas tem muito cargo que é comum a muitas empresas. Então, a gente vai tentar mapear o máximo de cargos possíveis para a gente conseguir fazer essa adequação, ou pelo menos ter uma fonte de dado que seja atualizada e organizada. A ideia é de colocar nesse modelo, assim, vamos combinar que a estrutura de cargos, de descrição de cargos, é sempre muito parecida umas com as outras. A gente vai estruturar nesse modelinho, isso também é uma coisa que eu gostaria até de submeter isso a vocês, mas a base seria essa. Como eles já estão descritos, alguns deles, eles foram descritos nesse padrão. Mas se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar, por favor, avisem. E a gente tem muitos mais cargos operacionais, mas eu queria ver com vocês essa colaboração também. Se a gente tem outros cargos operacionais que vocês gostariam de incluir na lista e os cargos de gestão, já que nós temos pouquíssimos lá naquela listinha que eu passei para vocês. E por último, os nossos próximos passos. A gente vai ter a lista completa desses cargos, as descrições de cargos estruturadas para a gente poder submeter a vocês. Uma parte, se vocês quiserem, eu já posso compartilhar. A ordenação das faixas dos cargos, obviamente, a gente não vai trabalhar com as faixas salariais nesse momento, mas entender exatamente em que padrão eles ficam, se é no chão de fábrica mesmo, aquelas lideranças de estações de trabalho da indústria, e aí os cargos de supervisão, gerência, inclusive aqueles que são do administrativo, não necessariamente da parte fabril.
E aí, nós vamos começar a fazer o levantamento dos benefícios a partir da análise das convenções. O que é, similar, o que é diferente. Muito provavelmente, pela minha experiência, as convenções elas são muito parecidas. Então, pelo menos vocês vão ter um mapa do que as principais convenções apresentam, certo? Eu acho que nesse momento é isso. Fala, Reinaldo. O primeiro parênteses é o seguinte: vamos imaginar que assim que a gente conseguir reunir todas as informações que melhor nos representa nesse universo de cargos e salários, que a gente consiga montar um banco de consulta, como é o da CBO, com Sim, uma automação. Nós temos um time interno no Sindibor capaz de fazer isso, e de uma forma que a gente, obviamente, não tenha que ficar abrindo arquivos analógicos, né? A gente sim, tenha uma plataforma automática de consulta. E essa plataforma, ela não vai ser determinante na escolha do cargo, mas é como se nós fizéssemos um acervo exclusivo do nosso segmento dentro do exato. universo BO, né? Então, vai filtrar e vai permitir que, de repente, quem atribui essas classificações ou decisões dentro da empresa tenha um portfólio mais assertivo do que propriamente ficar ali exposto à CBO como um todo. O segundo ponto é em relação ao que a Sheila acabou de comentar sobre convenções, e o que nós estamos falando sobre elas terem uma característica de semelhança, nós estamos falando dentro do universo de artefatos de borracha Sim, exclusivamente, porque, exato. obviamente, se a gente sair do plano do nosso segmento, o grau de atributos, eu vou chamar Sim, de atributos, para a gente não criar polêmica em tempos pré-negociação coletiva, são bastante diferentes, né? Muito exato, diferentes. exato. Vamos ficar só nisso para a gente não criar polêmica aqui. Mas é isso. Por favor, É, Sheila, continue. não, mas é isso mesmo. O nosso universo é esse. Mas para isso, a gente precisa da colaboração de vocês. Então, a gente vai compartilhar esse material ainda hoje. E nós vamos começar a fazer daquele grupo nosso de WhatsApp um grupo de discussão mesmo. E tornar esse grupo um grupo bastante atuante para a gente construir essa base de dados que o Reinaldo está falando. Dentro disso, a gente vai ficar menos suscetível a erros, em relação, por exemplo, ao que eu falei sobre os contadores, e nós vamos conseguir ter mais assertividade na hora de consultar informações a respeito, inclusive, da estrutura da descrição de cargo. Muitas vezes a gente tem descrições de cargo muito aquém do que poderiam ser. Então, a ideia é da gente ter pelo menos uma base, logicamente, vamos respeitar a estrutura, mas essa flexibilidade, da personalização a gente consegue fazer. Então, fica mais fácil para vocês tratarem esses materiais internamente. E se vocês quiserem conversar comigo, os meus dados vão estar no final da apresentação. A gente pode ir discutindo também, particularmente, certo? Alguma dúvida? Muito bem, Sheila. Excelente. Um ótimo pontapé inicial do nosso projeto. Passar aqui para o Kiumo, nosso engenheiro de saúde e segurança do trabalho da Fiesp, que traz um tema super tranquilo, fácil de lidar, né, que são os riscos psicossociais. Ele é o autor da alteração da NEI1. Olha só que maldade a minha, Kiumo. É brincadeira. Não, não é o autor, não. Ele é Não, a pelo amor de pessoa Deus. que está tentando lidar com essa situação, bombardeado por todos os setores, com a pergunta: o que eu tenho que fazer agora? Então, não seria diferente do nosso lado, Kilmo, da borracha? Perguntamos: Kilmo, o que nós temos que fazer com relação a isso aí? A palavra é sua, Kilmo. Obrigado mais uma vez. Não é uma pergunta muito fácil de responder, mas vamos tentar dar alguns caminhos, viu, Reinaldo? Muito Bom, bom. gente, mais uma vez, bom dia a todos. Eu agradeço aí pelo convite, ao Reinaldo, Elielma e todo o grupo, né? E eu vou
transmitir aqui alguns slides sobre os riscos psicossociais. Esse assunto, riscos psicossociais, a bancada dos trabalhadores, ela tem tentado já há algum tempo trazer esse assunto e que houvesse um capítulo específico dentro da NR17. E aí, como nós trabalhamos na base do tripartismo, né, nós atendemos aquelas convenções da Organização Internacional do Trabalho, então você deve haver um consenso. E na ocasião, né, entre as três bancadas, a bancada do governo, a bancada dos trabalhadores e a bancada dos empresários. Na ocasião, né, ou seja, em 2020, quando foi publicada a NR17, não houve consenso. E aí eu vou falar um pouquinho da história, né, que nós conseguimos, de certa forma, estar postergando esse assunto e se criou um grupo de trabalho para estudar isso, né, de uma forma um pouco mais técnica, com algumas métricas que pudesse dar uma luz para o empresário. E aí, o que que aconteceu, né? Nós nos deparamos com essa situação agora, com a portaria que foi publicada em agosto do ano passado. Mas esse assunto tem sido discutido em várias esferas, né, da área empresarial, né, com o pessoal da CNI, né, com o pessoal das outras federações, e a ideia é que todos nós estejamos numa mesma página, ou seja, todos, através de um consenso empresarial, né, nós estamos nos manifestando contra, né? A própria Fiesp já se manifestou contra, eu fiquei sabendo que a Fiesc também, então tem algumas federações, a própria CNI também, né, que justamente ela que congrega todo esse grupo, né, das federações e responde para o governo, mas nada nos impediu, né, ou seja, do presidente Josué, encaminhar um ofício solicitando, né, o cancelamento ou postergação até que esse tema ficasse um pouco mais claro, né? E aí nós estamos aguardando a prorrogação, né? Bom, lembrando apenas que nós temos uma cartilha, né, uma cartilha resumo das NRs. Ela está no nosso site da Fiesp e ela foi atualizada agora em fevereiro, né? Então, basicamente, eu coloco as principais alterações dos últimos 2 anos. Então, você que tem dúvida, né? Então, é um documento, evidentemente, é um resumo, né? O próprio documento, né? Ele é intitulado como resumo e lá eu tenho as principais alterações, né? Bom, afinal, né, o que são esses fatores psicossociais, né, que causam essas doenças mentais? Então, se nós estudarmos um tema, né, como que isso é definido, né? Então, uma doença mental, ela é definida como uma condição que afeta o pensamento, o sentimento, o humor, o comportamento de uma pessoa, podendo causar algum tipo de sofrimento. A OMS, né, para um risco psicossocial relacionado ao trabalho, ela já vem reconhecendo isso. Então, a saúde mental, e ela define, né? Mas ela define de uma forma bastante interessante, porque ela fala que a saúde mental ela pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. É isso, é um conceito assim mais amplo, geral, né? E o bem-estar de uma pessoa não depende apenas do estado psicológico emocional, mas também como condição física, social, condição de vida, fatores econômicos, sociais. Então, como separar isso, né? Como está fazendo o nexo causal, né? O nexo causal é a atividade relacionada ao trabalho, uma vez que nós vivemos, por exemplo, uma violência urbana incrível, né? Severa. Então, nós saímos de casa, dobramos a rua e a esquina, você não sabe se você vai ser assaltado, ou pessoas que já vêm com problema de saúde mental familiar, ou algum tipo de dependência química, alguma coisa que causam doenças mentais. Então, de fato, nós temos as estatísticas têm mostrado que os casos de doenças mentais ela tem se elevado assim acentuadamente nos últimos anos. Mas atribuir isso
ao trabalho é uma outra história que a gente tem que investigar com muita cautela, né, o que a gente coloca. Então, a saúde mental, a doença mental, não é algo isolado, ela é influenciada, como a gente falou, por uma interação de uma série de fatores psicológicos, sociais, né, biológicos. Às vezes a pessoa tem uma doença, isso pode estar afetando a saúde mental dele. Então, entender a saúde mental é algo complexo. Então, é importante, né, cuidar bem de todos, né, e apoiando uns aos outros, né? Então, essa definição que eu peguei foi do Ministério da Saúde. Bom, essa questão da saúde mental, ela já vem sendo discutida já há alguns anos, inclusive na própria Previdência Social, no Decreto 3.048, né, que passou por uma série de alterações, ela já mencionava o burnout, né? Aí nós tivemos em 2017 essa portaria do Ministério da Saúde, que é a 5 de 2017, onde ela atualizava a lista das doenças relacionadas ao trabalho. E nessa lista, né, decorrentes de fatores psicossociais, estava o esgotamento, que é o burnout, né? O que é o burnout, né? São fatores relacionados à gestão, à organização, no contexto organização, relacionada às relações sociais no trabalho, excesso de tarefas, de metas, um ambiente de trabalho não agradável, hostil, jornada de trabalho, estresse, sobrecarga, violência, assédio. Então, tudo isso já vinha na portaria do Ministério número 5 e foi publicada, né, foi atualizada essa lista com essa portaria 1999 de novembro de 2023. E aí, posteriormente, no final do ano passado, né, então o burnout estava lá, que meio na lista da Previdência, né, e estava, digamos assim, no Ministério da Saúde, e estava assim, ou seja, quem mais abria CAT era pessoal de bancos, né, que bancos, o trabalho em bancos, para quem trabalha com telemarketing, em centros comerciais, né, então que tem muitas vezes um estresse maior. Bancos com questão às metas, mas a indústria em si ela vinha caminhando até de uma forma tranquila, apesar de estar na lei, né? Bom, tivemos aí também a última portaria, foi o ano passado, né? Foi a 5 também no Ministério da Saúde, a 5674 de novembro. Ela também fez uma nova alteração da lista das doenças decorrentes de aspectos psicossociais relacionados ao trabalho. Ela não invalidou a 199, né, de novembro, e ainda atualizou ainda mais. E aí ela fala de uma forma um pouco mais específica, né, atividades e tarefa de trabalho que exigem, né, carga mental e que podem levar a uma doença mental, que é velocidade, complexidade, restrição de tempo, conteúdo das tarefas, né? E uma série de outras coisas. Mas isso já vinha sendo discutido na própria Previdência Social e aí posteriormente pelo próprio Ministério da Saúde. Aí a gente vê todas essas estatísticas, né? Temos 3 bilhões de pessoas afetadas com doenças mentais, né? E desses 472 mil, isso aqui foi uma matéria do dia 10/3, no G1, que ele fala maior número de afastamentos por ansiedade e depressão nos últimos anos. Observe que depois da pandemia, né, houve uma mudança de comportamento, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabaram ficando mais afetadas, né, nessa questão de saúde mental, pelo enclausuramento, pelo medo, por uma série de restrições, né? Algo que é assim público e até se discutiu, será que isso, em algumas ocasiões, pode estar relacionado ao trabalho? Então, essa discussão, né, de estar colocando isso nas costas do empresário, já vem de longa data, né? Então a gente sempre procura, sempre brigando com o pessoal na CTPP, que é aquela comissão tripartite paritária permanente que aprova as normas. Então a gente já vem trabalhando isso já há algum tempo, né? E aí eles colocaram esse número alarmante, né? 472 mil, mas aí você tem fatores relacionados ao trabalho e à vida social, né? Mas isso já alarma, já acende um alerta aí, de preocupação, né?
E na questão da NR1, como é que isso foi colocado, né? Quais são esses fatores que são abordados no contexto da NR1? Nós tivemos essa portaria, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, 1419, eles introduziram no item 1.5 da NR1, que é o PGR-GRO, né, ou seja, o PGR, ele entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, 22, 23, 22, são 3 anos e pouquinho, né? E aí, no PGR, a ideia, né, ou seja, a proposta do governo que se tornou, né, uma realidade, foi considerar os fatores de riscos psicossociais no PGR, no GRO-PGR. E a entrada em vigor é no dia 26 de maio. Então, o que que a ANR estabelece, né? Que os riscos psicossociais devem estar no PGR com os agentes físicos, químicos, biológicos acidentes, ou seja, cada empresa tem uma matriz, né, de severidade, de consequência. Então, a ideia proposta deles foi estar colocando tudo dentro de uma matriz, né, esses riscos psicossociais. Agora, você imagina o nó e a dificuldade que a gente vem encontrando, né, para definir uma matriz de riscos, né, em que você congregue métricas específicas, né, que são mais exatas, tipo, ó, ruído, você tem um limite de tolerância de 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Se deu 90, quando você mediu no campo, é que está acima do limite. Então, o que que você vai fazer em termos de gestão, de treinamento, de investimentos, de proteções, químicos? Tem lá uma determinada matéria-prima que tem um limite de 100, limite de tolerância por lei. Deu, por exemplo, 98, nós estamos lá na interface. Então, eles misturaram, né, essa matriz, que a gente entende que é uma ferramenta para determinar severidade, probabilidade, eles misturaram com esses aspectos psicossociais e deixaram a critério da empresa, como o PGR, né, a identificação, né, e a escolha da melhor ferramenta para poder monitorar. Isso já vinha na NR17. Então, o que eles falam ainda também é que a norma, né, do PGR, ela tem que observar a NR17, que é uma norma de ergonomia, como eu falei logo no início da nossa conversa, que trata das condições de organização de trabalho, sobrecarga. Então, o novo texto, ele já reforça essa integração entre a NR1 e a NR17. O novo texto já faz, né, esse tipo de interação. Então, o que o governo tem falado, por exemplo, em algumas apresentações, é o seguinte, né? Que a norma, que isso não é nada novo. Por quê? Porque em R17 ela já mencionava sobre aspectos cognitivos, né? Mas os aspectos cognitivos dentro da ergonomia relacionado tem a ver com organização de trabalho, estresse, sobrecarga, metas, fatores do meio ambiente, tipo ruído, iluminação, que podem causar alguns problemas. Então, a NR17, ela já dava esse contexto, né? Então, eles falam, não, não é nada novo, porque a 17 já se falava nisso com respeito aos aspectos cognitivos relacionados ao trabalho, à organização do trabalho. Então, é sobrecarga, metas incompatíveis, e tem uma série de outras coisas que realmente podem afetar a saúde mental. Isso já veio de 2020, né? Bom, aí essa integração entre NR1 e NR17 inclui os riscos psicossociais, né? Então, o que que você estuda, né? Então, hoje você tem o GRO. É importante, uma dica, gente, se você for fiscalizado, o GRO-PGR, ele já está vigente há 3 anos, 3 anos e pouquinho. Então, é importante você ter lá a tua matriz, o teu inventário de riscos, o teu plano de ação. Normalmente é isso que os auditores fiscais, nas diligências que eles fazem, é isso que eles têm determinado. Muitas empresas não têm esse básico. Então, se a tua empresa já tem o PGR para riscos físicos, químicos e biológicos, né, tem que tentar ver alguma forma de estar
direcionando para esses aspectos, né, psicossociais. Mas se você tem um plano de ação, onde você mostra que você está estudando o assunto, colocando prazos, dá uma ideia de continuidade, ou seja, um programa de qualidade de vida dentro da empresa para evitar estresse, ou então, se a tua empresa tem um código de ética em que ela vai tratar os aspectos ela pode estar tratando aspectos psicossociais, né? Não diretamente relacionado ao PGR, ela mostra que a empresa está fazendo alguma coisa. Então, pelo que eu sei, né, pela experiência que a gente tem, numa primeira abordagem, eu não entendo que os auditores fiscais já cheguem a partir do dia 26 de maio, se não for prorrogado, e já começa a emitir aí laudos de inspeção e de infração. Não, não entendo dessa forma, mas também não posso garantir que eles não façam isso. A gente não sabe como é que é a cabeça de um auditor fiscal. Então, chegando 900 novos auditores fiscais, né, que eles fizeram um concurso no ano passado. Então, gente, no gerenciamento de riscos, então, é você ter uma interação. Então, você identifica os perigos através de uma metodologia, avalia os riscos e controla os riscos. E o que eles falam é que o ponto de partida para identificar os aspectos, os riscos psicossociais, é a análise ergonômica preliminar da NR17. É uma ferramenta qualitativa, a critério da empresa, que já está em vigor já desde 2020, onde você vai identificar os aspectos ergonômicos relacionados à organização do trabalho. Se você precisar fazer uma análise mais detalhada, você vai buscar análise ergonômica do trabalho, que é uma ferramenta mais detalhada. Se você encontrar algumas inconsistências na AEP, né? Ou se você tem dados de saúde, né, que requeiram, né, uma investigação mais aprofundada ou um acidente. E trazer isso tudo para dentro do PGR. Por quê? Porque a NR1 é uma norma mãe, ela praticamente interage com as demais normas, né? E aí o que veio, além de mudanças do texto, né? Então, eles colocaram, né, no item 15314 do PGR. Então, ele fala que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos e biológicos. Riscos de acidentes, até aí era o PGR, o que a gente já vem fazendo já há uns 3 anos e os riscos aos fatores ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, eles falam que o ponto de partida é, de fato, a NR17 e o ponto de partida é a análise ergonômica preliminar. No item 1.53, que é a responsabilidades, ele fala que a organização deve considerar essas condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os riscos psicossociais. Então, o que é a NR17? É você verificar a organização de trabalho, os turnos, as pessoas que estão afetadas pelo trabalho em turno, o ritmo de trabalho, a sobrecarga, o levantamento e transporte de carga, mobiliário que pode estar causando algum tipo de problema, né, de saúde, um problema de coluna que pode causar algum tipo de estresse mental, trabalhos com máquinas, equipamentos e ferramentas, e conforto, que é temperatura excessiva, frio excessivo, ruído. Então, tudo isso são fatores que podem influenciar. Mas aí você pega, por exemplo, para você determinar os riscos psicossociais, você tem que verificar isso de forma coletiva numa área. Então, se numa determinada área de trabalho, numa fábrica, você tem um grupo de 20 pessoas, 10 pessoas com problemas, né, psicossociais em decorrência de metas inconsistentes ou de sobrecarga de trabalho, você pode ter uma suspeita que isso esteja relacionado ao trabalho, né? Então, o médico do trabalho com a equipe do SESMIT, né? E se não tiver alguém da área de ergonomia, normalmente é contratado, porque as pequenas empresas e as microempresas não têm esses profissionais, elas acabam sempre contratando um serviço externo, nesse sentido, né? Então, você tem que avaliar. Agora, é subjetivo? É. É complexo? É. O próprio governo havia se comprometido a elaborar uma cartilha
né? E está publicando essa cartilha no final de dezembro. Essa cartilha ainda não foi publicada. Então, são coisas assim que, de certa forma, nos deixa preocupados, né? Porque a cartilha não saiu, eu sei que essa cartilha ficou pronta, essa cartilha já foi encaminhada para as confederações, a CNI, CNS, CNT, eles é que têm assento na cadeira da CTPP, e nós participamos de grupos de apoio, né? Dando os inputs para a CTPP e para a CNI, ok? Do lado da indústria, né? Então, é isso que aconteceu. Então, teve essa alteração. E aí, eles falam da questão da probabilidade, né? Severidade. Então, ele fala que para a probabilidade das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais, a avaliação de risco tem que considerar as atividades e a eficácia, as atividades de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. Tá? Ou seja, você tem que incluir na mesma matriz de probabilidade e severidade os riscos físicos, químicos, né, ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais, avaliar e definir medidas, um plano de ação e como é que você vai trabalhar essas medidas, ok? Bom, eu levantei também mais dois pontos que falam o seguinte: a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas que sejam adequadas, né, para aquela circunstância. Então, a empresa escolhe. Aí, qual foi a iniciativa? Nós estamos todos numa mesma página, né, com a CNI, com as federações, com o SESI Nacional, com o SESI São Paulo, e eles estão elaboraram uma ferramenta que para ajudar o empresário. Lógico que a ferramenta ela é sugestiva, porque no próprio PGR a empresa tem liberdade de escolher a ferramenta que ela entende que é melhor com a organização, com o layout, com a cultura, com as pessoas, né? Mas o SESI está trabalhando. A semana que vem, sexta-feira que vem, eu estou em Brasília, né? Eu fui convidado porque eu faço parte da rede de SST, né? A Verusca também deve estar indo conosco, né? A Verusca, e aí a gente vai estar estudando. Vai ser apresentada essa ferramenta para a rede, né? Para a rede que integra, né, a CNI. Então é isso, né? A organização que vai detalhar os documentos, as gradações, a probabilidade, os níveis de risco, isso tudo fica a critério da empresa. Bom, dicas importantes, né, para você implantar riscos psicossociais, né? No nosso ver, no nosso entendimento, daquilo que eu tenho lido, estudado, primeiro, é importante você fazer uma preparação e planejamento prévio. Então, é importante você ter o teu PGR, o teu inventário, você tem os riscos físicos, químicos, coloca lá no teu plano de ação que você está estudando. Isso vai te dar uma garantia de 100%? Não, mas mostra para o fiscal que você está trabalhando, está se esforçando nesse sentido, porque eles mesmos estão perdidos, né? E aí a gente pensa assim, a microempresa, né? Por exemplo, aquelas microempresas, empresas de pequeno porte, tem que fazer avaliação ergonômica preliminar. Tem que fazer a ET? Tem, mesmo que ela esteja dispensada do PGR, porque o texto da NR1, quando foi publicado o PGR em 2020, que entrou em vigor só em 2022, ele dizia que empresas de grau de risco 1 e 2, as microempresas, né, e que não têm os riscos físicos, químicos e biológicos, né, geralmente são escritórios, atividades menores, estão dispensadas do PGR, mas são obrigadas a fazer a AEP e a AET. Isso até chamou a atenção do Reinaldo, né? O Reinaldo pediu que eu comentasse isso numa apresentação que eu divulguei aí do Mauro Miller, né? Que foi um auditor fiscal do Rio Grande do Sul. Então, microempresa tem que fazer AEP, análise ergonômica preliminar? Tem. Né? Se for preciso, tem que fazer a AET? Tem. Mesmo que não tenha que fazer o PGR? Sim. E a ET é algo mais aprofundado, é quando você justamente é uma segunda ferramenta, né, de avaliação, mas quando você não conseguiu concluir as suas ações na análise ergonômica preliminar. Então, se você tem informações suficientes, dúvidas e ações adotadas, ou a saúde, o PCMSO tem alguma inconsistência, ou aconteceu um acidente, aí você parte como segunda alternativa
um estudo mais aprofundado, tá certo, gente? Mas, assim, é bom ter um bom plano de trabalho, um bom planejamento de trabalho, ter os documentos lá, um plano de ação, ou chegou lá o auditor lá no mês de junho, você vai falar, ó, eu tenho meu PGR implementado, mostra o inventário, mostra o plano de ação e mostra lá no teu plano de ação que você incluiu lá basicamente os riscos psicossociais que você está estudando da melhor forma, né? As empresas que, evidentemente, que conseguirem se desenvolver nesse sentido, melhor. Eu tenho visto empresas que já têm oferecido serviços com uma série de checklists, né? Mas tem uma certa complexidade esse tema. Então, a gente tem que ver agora tudo com muita cautela. Falando um pouquinho de cronologia, né, de tudo que eu falei, então, quando foi publicada, né, a NR1 em 2021, e que só entrou em vigor, né, e a NR17 em 2022, em função da pandemia, o governo postergou a entrada em vigor, foi criado um GET, que é um grupo de estudo tripartite para riscos psicossociais, né, relacionados ao trabalho. Por quê? Porque a bancada dos trabalhadores, eles gostaram, na ocasião, eles queriam colocar um capítulo específico sobre riscos psicossociais na NR17. Então foram realizadas reuniões tripartites e, na ocasião, a bancada dos empregadores não concordou, né, incluir, né, e aí o pessoal criou o JET. O JET, ele caminhou em 22 e 23. Esse grupo, ele seguiu estudando riscos psicossociais. E eles elaboraram um relatório parcial sobre a questão, recomendando o aprofundamento do tema, né? Por quê? Com métodos de avaliação, com métricas, né? E realizar uma campanha nacional sobre o assunto. Aí, em 2023, o governo abordou esse tema na Campate. O que é essa Campate? É uma campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, que está sendo lançada pelo governo em Brasília na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, né? Então, cada ano a Campate aborda um tema específico, né? É como campanha da fraternidade, vai, da Páscoa. Cada ano é abordado um tema. E também, e no mês de outubro desse mesmo ano, eles fizeram várias oficinas de discussão para mapear o problema, as consequências, mas em nenhum momento o JET, que é constituído e formado pelo tripartismo, pelas três bancadas, né, recomendou que fosse incluído dentro da NR1 os riscos psicossociais. Ele recomendou apenas que o tema fosse mais aprofundado. Aí, o governo, em 2023, ainda publicou análise de impacto regulatório, né, sobre os riscos psicossociais, não. Eles publicaram uma análise sobre a NR1, mas em nenhum momento ele fez menção aos riscos psicossociais. E a gente fala, será que tem problemas de inconstitucionalidade? O governo fala que a critério deles eles podem estar verificando se eles podem incluir um tema ou outro. E esse governo, né, que está aí agora, nessa questão de SST, nesse grupo, ele é muito mais ideológico do que propriamente técnico, né? Então, foi feita análise e simplesmente o governo, isso daí, foi feita uma consulta aberta, né, no período de 3 de 11 a 4 de 12 de 23, e o governo simplesmente não falou nada sobre riscos psicossociais nessa análise de impacto regulatório. Essa análise de impacto regulatório é um documento em que você avalia o impacto de uma NR para um determinado setor ou indústria, tanto em termos de investimentos, né? Se essa medida, se essa alteração do documento, ela vai ser boa e favorável para todos. Então, ela vem com base naquela lei de liberdade econômica, né, de 2017. Bom, aí o que que aconteceu? Não apareceu nada na análise de impacto regulatório. Todas essas análises, elas estão, todas elas disponibilizadas no site do governo, né?
Então, a CTPP aprovou na reunião de março o relatório, sem a recomendação de normatização do tema no JET, né? Uma vez que houve uma série de divergências, né, em função de métricas, critérios mais específicos. E aí, em julho do ano passado, quando foi numa reunião prévia, antes da publicação daquela portaria, o governo simplesmente manifestou a inclusão dos riscos psicossociais e a bancada dos trabalhadores foi terminantemente contra, lógico, né? Mas eles disseram que eles iam incluir, né, em função de uma solicitação do Ministério Público que foi favorável. Aí a CNI esteve no governo, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, foi falado com o secretário, com o diretor, com o ministro, e todos falaram que iam rever esse tema, né, em função da falta de análise de impacto regulatório, que o JET não era conclusivo e que se pedia para aprofundar o tema, mas não adiantou. Para surpresa de todos, né, ela foi publicada em agosto de 2000, do ano passado. E no JET, o pessoal falava, tem que estabelecer critérios para avaliar perigos e riscos, promover boas práticas. Então, o JET teve um conteúdo, o relatório estava até bom, promover mecanismos de divulgação, estruturar uma política interministerial, né, sobre o tema com conceitos e diretrizes claras sobre riscos psicossociais e capacitar os atores, porque nem mesmo, né? Ou seja, os auditores fiscais estão treinados. É um grupo pequeno, seleto, de 14 auditores. O Mauro Miller, que é um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, ele foi treinado com mais 13, fizeram um curso de pós-graduação lá no Rio, na Universidade do Rio Grande do Sul em ergonomia, e eles é que vão estar inicialmente fazendo esse trabalho aí de fiscalização. Mas, assim, eles estão tão verdes quanto nós, né, na área empresarial, né? Bom, pontos relevantes, né, que a gente considera dessa portaria 1418. Primeiro, é aquilo que eu falei, o assunto é complexo, é o nexo causal. O que que é o nexo causal? É a atividade relacionada ao trabalho, pois muitas doenças mentais são desencadeadas por diversos problemas sociais, estresse, violência urbana, problema financeiro, quantas coisas, né? Drogas ilícitas, né? Então, tudo isso afeta muito, né, as pessoas, o cidadão, né? Não só como profissional, mas como cidadão propriamente dito, né? Então, determinar esse nexo é complicado. E com essas exigências, as empresas deverão realizar avaliações contínuas, né, dos riscos, como prevenir, incluindo os riscos psicossociais. E a falta de um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa também, nós reclamamos, falamos, olha, nossa base tem 80, 90% da nossa base são microempresários, né? São empresas que têm muita dificuldade. Como é que eles vão estar atuando nesse sentido, né? Eles foram, olha, vai ter que contratar aí uma reserva de mercado, vai ter que contratar pessoas, se não tem SESMIT, não tem pessoas especializadas, vão ter que contratar profissionais para fazer esse trabalho na microempresa. Bom, e aí, e o problema da ferramenta, gente? Que o SESI, né? Eu estou curioso para essa reunião em Brasília na próxima sexta, porque a ferramenta não me parece ser uma ferramenta muito fácil, porque como é que você vai identificar com comprovação científica? A pessoa fala até utilize ferramentas que tenham comprovação científica quanto à questão dos riscos psicossociais, mas eu tenho dúvidas. Se eu até coloquei uma interrogação se essas ferramentas poderão refletir a realidade das empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, que têm características específicas. Outra coisa, colocar os riscos, né, utilizar a mesma matriz de riscos físicos, químicos e biológicos, é, que é utilizado, né, de uma forma mais exata, precisa, contrário aos riscos psicossociais, que são mais complexos, subjetivos, difíceis de quantificar. Difícil é você quantifica fácil um risco físico, né, um ruído, um calor, né, uma radiação ionizante.
Agora, como você vai quantificar um risco psicossociais, né? Então, esse que é o grande nó, que nós estamos aguardando a cartilha do governo, que deveria ter saído em dezembro e não saiu, e estamos agora na maior expectativa com o SESI Nacional, que está desenvolvendo uma metodologia específica para ver como é que a gente pode mensurar, padronizar, definir algumas métricas nesse sentido. Então, a interrogação continua, tá, gente? E aí, a inclusão vai incluir, né, ou seja, ainda outros pontos críticos, né, modificações com custos, né, de implementação. Olha, se o médico sozinho não conseguir, será que ele pode estar, ele pode, a critério do médico do trabalho ou do médico da empresa, estar solicitando outros profissionais, tipo de psicologia, psiquiatria, né? Ou seja, a empresa, ou seja, o trabalho, né, dos riscos psicossociais abrange o coletivo, não o individual, né? E aí fica a critério do médico verificar, com o ergonomista, com os técnicos de segurança, verificar se todo aquele coletivo, aquele número de pessoas que trabalham numa determinada área, vem apresentando algum tipo de risco psicossocial. Então, a expectativa é que o governo publique uma cartilha com conceitos, né, precisos, né, e que essa cartilha tenha parâmetros para avaliar e caminhos para distinguir aquilo que é laboral e não laboral. E esse que eu entendo que é o nosso maior nó, é a metodologia, a ferramenta que a gente vai estar adotando. Bom, o que que a Fiesp já fez até então, né? A Fiesp encaminhou em janeiro o presidente Josué um ofício para o ministro do Trabalho e Emprego solicitando a revogação e, como uma segunda alternativa, a prorrogação do prazo. Parece que ele solicitou 12 meses. O SESI está elaborando essa cartilha, né? Ou seja, está elaborando esse estudo de uma ferramenta e vai apresentar semana que vem. E eles divulgaram um documento, né? Um informe, procurando esclarecer os conceitos, né? Interessante, né? Mas o nosso desafio, que eles chamam de fact sheet, é um data sheet, é um documento, é um informe, onde ele divulga o conceito de riscos psicossociais e como é que você pode estar direcionando as suas avaliações. Nós estamos alinhados, né, com a Fiesp, com a CNI, com o SESI, todos numa mesma página, né? Outras federações também têm mandado para o governo, né, a sua manifestação contrária. Ontem eu vi um manifesto, gente, do Ministério do. Está até na internet hoje. Eu vi um manifesto do Ministério da bancada dos empregadores pedindo para que isso fosse, para que entrasse em vigor no dia 26 de maio. Então, está uma briga acirrada nesse sentido. A própria internet já menciona que isso é um tempo que vem de 14 anos, né? E que isso causa uma série de problemas. Bom, o que que a Fiesp fez também? E o CS São Paulo. Nós convidamos uma auditora fiscal do trabalho, a Viviane. Então, depois que o governo recebeu, né, esse ofício da Fiesp, a Viviane, que é uma auditora bastante experiente, né, fiscal do trabalho, ela nos ligou e nós marcamos uma reunião. Essa reunião ocorreu no dia 27 e esse tema foi debatido e a gente procurou mostrar de uma forma bem objetiva, direta, tudo isso que eu falei para vocês na minha apresentação. A complexidade, os custos, as consequências, a insegurança jurídica. Então, tudo isso foi repassado. Ela se mostrou sensível, né? Ficou de conversar com a equipe do governo e nós estamos aí aguardando aí, possivelmente algum tipo de publicação em que se postergue esse prazo, né? Em meados de abril, né, que é dia 4, eu estou indo para Brasília, né, dia 4, eu, a Verusca, a Raquel acho que vai também, Raquel Cocera, né, e nós vamos justamente conhecer essa ferramenta do SESI para depois estar repassando para vocês a título de sugestão, né?
Dicas importantes. Quem que assina o PGR? O PGR, ele não estabelece qual é a categoria profissional que assina esse documento. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, ou pode ser um outro profissional indicado pelo empresário? Pode, mas tem que estar com tudo, todos os levantamentos realizados. Outro ponto importante que eu chamo a atenção de vocês. A NR1, ou PGR, ela aborda as avaliações ambientais, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E ela tem um escopo muito mais voltado à abordagem coletiva, voltada à organização do trabalho, como está na NR17. Então, por exemplo, se você tem sobrecarga de trabalho de 20 pessoas de um grupo de 40, é porque existe algum tipo de suspeita de uma doença psicossocial daquele grupo por sobrecarga de trabalho, por turno, e isso tem que ser investigado o nexo causal. Agora, existem algumas normas, né? Tipo assim, a NR17, a NR20, que é uma norma de inflamáveis, a 33, que é espaços confinados, a 35, que é trabalho em altura, a 37, que é plataforma de petróleo, onde você faz uma abordagem individual. Então, esses trabalhos que estão nessas NRs são de extremo risco. Às vezes você pega lá uma pessoa que tem pressão alta, ela pode fazer um trabalho à altura? Não. Ou que tem labirintite? Não. Ou uma pessoa que vai fazer um espaço confinado num tanque e ela tem síndrome, né, de elevador, de ficar preso? Não. Muitas vezes o médico do trabalho ele detecta isso no exame médico, na anamnese, e se for preciso, né, ele vai buscar a ajuda de um profissional externo, né, para avaliar aptidão para aquele tipo de atividade. Então, você pode estar contratando algum psicólogo para algum tipo de um determinado grupo que faz algum tipo de trabalho específico? Pode. E para a abordagem coletiva? Pode também, mas o entendimento do governo é que o SESMIT, que é o serviço especializado, que são os técnicos, engenheiros, médicos, aqueles que têm ergonomistas, é que podem estar avaliando, né, de forma coletiva daquele grupo de trabalho específico, né? Se necessário, a empresa pode solicitar a realização de exames complementares, com apoio de outros profissionais, que é de psicologia, psiquiatria. Aptidão e atividades de riscos psicossociais, elas têm escopo distinto. PGR, ele é coletivo. Aquelas NRs que eu mencionei para vocês é específica. Outro ponto importante, gente, assédio moral e sexual entra no PGR? Não. Não entra no PGR. Então, a questão do assédio moral e sexual, isso entra dentro de uns princípios de código de ética, canal de denúncias, que tem que ser tratado com confidencialidade, né? Isso é muito importante, tá? Como é que você vai estar mapeando, né, assédio moral e sexual dentro do PGR? Fica uma salada só. Agora, aquilo que está relacionado à organização do trabalho, que é estresse, sobrecarga, da NR17, aí sim entra na matriz da empresa. Outra coisa também que os auditores não gostam muito e que a gente dá essa dica do critério da dupla visita. Esse critério da dupla visita, ele está no artigo 627 da CLT. Então, ele fala que quando você tem novas leis, novas alterações, o governo dá um prazo, ele visita a empresa, ele dá um auto de inspeção, mas não notifica, né? Normalmente, o critério da dupla visita são 90 dias. Ele dá um prazo, a pessoa, a empresa, né, ela se adequa, né, faz um plano de ação e ela, depois de um determinado período, 90, 120 dias, eles recebem a visita do fiscal que vai verificar se aquilo foi feito ou se não foi feito, ok? Bom, algumas sugestões que a gente dá para vocês para prevenção de saúde mental. Lembrando, gente, que saúde mental, ele é um multifatorial, né? Aquilo que a gente falou, pode estar relacionado ao trabalho, mas como não? Então, ele envolve diversas questões, né? Então, como você, sendo importante você abordar de forma abrangente e individualizada, e ela não está contemplado na NR1.
Mas, se a tua empresa ela tem um código de ética, onde ela define uma política de prevenção a qualquer tipo de risco, com previsão clara de ações de prevenção, fluxo de comunicação, isso ajuda. Não resolve, mas ajuda. Se a tua empresa ela tem um programa de capacitação de estresse, com seminários, treinamentos, né? Isso ajuda também. Se a tua empresa tem canais específicos de denúncias, né, que é no Código de Ética, a CIPA para ajudar um canal de treinamento. Observe que a CIPA não é canal de denúncia, é um canal de treinamento e conscientização apenas de assédio moral, sexual e até mesmo desses riscos psicossociais, né? Que ele coloca a CIP, que é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da NR5. Tá certo? Então, são possíveis caminhos que você pode estar adotando que não resolve o problema, mas direcionam. Mostra para o auditor fiscal, né, se você receber uma fiscalização, que você tem um código, que você tem um programa de capacitação de estresse, que você tem um canal de denúncia, que você tem uma CIPA atuante que treina, capacita, né? Cria programas de qualidade de vida, prática de esporte, alimentação. Então, se você tem esse tipo de programa para controlar estresse, mostra a preocupação que você tem. E ações voltadas a fortalecimento da cultura, promoção de um ambiente positivo, a colaboração, o respeito mútuo, tomar ações voltadas para um diálogo constante, com mecanismos que permitam a identificação contínua, né, que facilite de forma rápida e eficaz, e oferecer apoio especializado a critério do médico do PCMSO para diagnosticar algum tipo de doença mental, com suporte para lidar com esse tipo de problema. A Viviane, ela comentou o seguinte, que o foco deles inicialmente existem aqueles anuários estatísticos, né, que são publicados anualmente, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, como da Previdência Social, né? E aí eles vão focar naquelas empresas que têm mais casos de acidentes e doenças, né? Então, se a tua empresa tem uma estatística de acidentes tranquila, ela não deverá ser fiscalizada, segundo a Viviane, num primeiro momento. E não esqueça do critério da dupla visita, que é algo positivo para poder ganhar tempo. E ter um plano de ação, né, que a gente falou, né, de forma que você possa mostrar que a tua empresa tem o PGR, tem o inventário, tem uma ferramenta que está trabalhando para poder identificar os riscos psicossociais. Essas são as dicas que a gente está dando. Outros encaminhamentos, a CNI continua se reunindo com o MTE e o MDIC para discutir o tema e reforçar a postergação. Tem o manual do governo, nós nos prontificamos a ajudar o governo nesse manual, inclusive com a participação do SESI Nacional, né? O SESI também está testando essa ferramenta nas empresas, que ele vai apresentar em meados de outubro, e muitos sindicatos filiados já encaminharam ofício para o governo reforçando o pleito da Fiesp. Você chegou a fazer isso, Reinaldo? Reinaldo? Sim, nós fizemos. Sim, nós fizemos. Ah, legal. Então, quanto mais força tiver, melhor, né? E é isso, gente. Aqui está meu nome, meu contato, e abro agora para um painel de perguntas e dúvidas. Eu sei que é um tema espinhoso, complicado, complexo, mas nós temos feito todos os esforços, né, no sentido de dar esse apoio, né, para a empresa, primeiro para a postergação, e encontrar uma boa metodologia, uma proposta e uma ferramenta que ajude o empresário na identificação dos riscos psicossociais. Era isso. Doutora Cíntia, por gentileza, a palavra é sua. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, eu vou ser breve, tá? Para não estender aqui o nosso horário. Na verdade, muito já foi falado pelo próprio Kiumo de encaminhamentos internos. Eu só vou tentar demonstrar aqui para vocês com uma linha no tempo para ficar mais claro, né? Todas as atuações internas que têm sido feitas aqui pela casa e como a gente está buscando amenizar, né, o impacto dessas alterações da norma, mas o estudo técnico aí foi feito pelo Kiumo, né? Eu acho que vocês já ficaram mais tranquilos, não sei se posso dizer assim.
Aqui, né, como eu falei, a gente montou uma linha do tempo do que foi feito. Então, inicialmente, esse tema dos riscos psicossociais, ele foi abordado numa reunião, né, de diretoria aqui da Fiesp, antes mesmo da publicação, da portaria, né, em 28 de agosto. Logo em seguida, a gente emitiu uma circular, né, falando da inclusão desse novo capítulo na NR1, e em setembro, teve no nosso grupo de estudos, aqui do nosso departamento sindical, esse tema também foi abordado, até com a participação do Kiumo, que falou dessa publicação da cartilha da Fiesp, né, com as atualizações das principais alterações feitas nas NRs. Esse ano houve o envio de ofício aqui da Fiesp para o Ministério do Trabalho e Emprego, contendo esse estudo técnico feito pelo SESI. E aí, como o Kiumo já adiantou, o que acontece? Nesse ofício, né, o principal teor é a solicitação, né, primeiro da revogação da norma, mas como uma alternativa, a prorrogação de prazo, para que tenha um maior amadurecimento, né, sobre o tema e também para que haja uma atuação melhor das empresas para evitar as autuações e passivos trabalhistas. Em fevereiro, no mês seguinte, teve essa reunião entre Fiesp, SESI e o Ministério do Trabalho e Emprego, onde veio a auditora, a Viviane, né, e onde também teve toda essa argumentação sobre a complexidade do tema e a insegurança jurídica que isso estava causando. No mês agora de março, a gente teve o assunto tratado no corte recentemente e também abordado no nosso grupo de estudos. Aqui houve, né, na mesma oportunidade, a gente conversou com os sindicatos, eles também enviaram esse ofício para o Ministério do Trabalho, né, com as argumentações na mesma linha do que a Fiesp já tinha feito anteriormente, porque tem essa necessidade de que os argumentos sejam robustos, né? E contemplando também a revisão do texto ou uma prorrogação de prazo. Como a validade, né, a vigência tá mais célere agora, está sendo abordado essa revisão de texto, mas os esforços eles estão sendo mais canalizados para que haja um adiamento, né, dessa entrada em vigor aí da norma. Estou demonstrando isso para ver se tranquiliza um pouco vocês, que as atuações estão acontecendo, né, sempre isso causa muito impacto, mas eu vou reforçar, o tema ele é subjetivo, né, gera dúvidas, mas o importante é que cada empresa esteja acompanhando o que está acontecendo, fazendo a lição de casa, tendo um código de conduta, tendo lá o PGR, vendo um ambiente de trabalho, né, saudável, para poder, na verdade, esses normativos, eles querem uma atuação da empresa. Então, acredito que a empresa tendo como demonstrar essa preocupação, esse cuidado, já é uma forma de estar regular com o que tem sido exigido pelas normas. É isso, gente. No próximo slide também tem aqui a gente esse material vai para vocês, tem aí o site desse apoio do SESI, tá? Que ele está dando para as indústrias na implementação dessas novas regras da NR1. E agora sim, acabou. Bom, quase meio-dia, eu vou perguntar aqui para a nossa coordenadora Sheila se ela tem considerações finais para fazer. Por favor. Nenhuma. Tô absorvendo, tô anotando um monte de coisa. Muito bom, Kilmo e Cíntia, parabéns. Obrigado. Muito bom, muito bom. Bom, se me permite, Sheila, eu vou aqui Claro. agradecer nossos convidados, doutora Cíntia, pelo departamento DESIM, ao Kiumo, nosso amigo, engenheiro Já de Sérgio longa Seguridade do data. Trabalho, muito obrigado. Foi extremamente valiosa a sua participação, esclarecedora. E se prepare que nós o convidaremos a voltar aqui tão logo as novidades surgirem, tá, Kiumo? Claro. Por favor, acompanhado da Cíntia.
né? E assim a gente evolui aqui, dá mais um passinho nesse assunto, tudo bem? A gente está todos- sempre à disposição, Renato. Sim, Obrigada pelo convite. nós Nós que agradecemos. agradecemos. A todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Obrigado a todos. Nossa coordenadora Sheila, muito obrigado. Doutora Eduardo Obrigada, Souza, pessoal. um abraço a todos. Então, Um um bom final abraço. de Bom até final de semana. semana para todos aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom Nos final de vemos na semana. próxima. Nos Tchau, vemos. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.